Aí, naquele documento... This meeting is being recorded. Nossa, falou um negócio aqui, aí começou a gravar, né? Sobre os certificados, eu deixei naquele documento lá certinho, explicando para os estudantes da UFMG, que é emitido pelo NIEP, e para quem não é da UFMG, a gente vai fazer e vai mandar para vocês, desde que vocês cumpram todos os requisitos. Então, é isso, esse documento a gente deixou lá na descrição do grupo do WhatsApp, a gente mandou no e-mail para vocês, eu vou mandar de novo no WhatsApp para alguém que não tenha visto ou tenha entrado agora, e é isso, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem chamar a gente. Nath, você apresenta, então, o slide? Vou abrir a apresentação, só um minutinho. Tá aparecendo para todo mundo? Sim. Tá. Beleza. Então, gente, o tema do nosso grupo de estudos esse semestre vai ser trabalho escravo contemporâneo com recorte de gênero, né? Hoje o encontro vai ser sobre trabalho escravo na indústria da moda, mas antes vamos falar rapidinho sobre alguns dados sobre trabalho escravo contemporâneo com recorte de gênero. Os dados que eu peguei para apresentar hoje, eles são da Repórter Brasil, de trabalhadores resgatados entre 2003 e 2018, a partir de registros de fiscalizações do Ministério da Economia. Apesar do trabalho escravo ser reconhecido desde 1995 no Brasil, então os trabalhadores escravizados serem resgatados por meio de grupos de fiscalização especial móvel a partir de 1995 no Brasil, e quando a gente analisa a partir dessa data, a gente teria um número de 50.106 trabalhadores libertados. Hoje a gente vai analisar dados a partir de 2003, que foi quando os trabalhadores passaram a ter direito a receber 3 meses de seguro-desemprego. Para receber esse benefício, são emitidas guias, onde constam dados pessoais desses trabalhadores, o que tornou possível uma geração de dados sobre os trabalhadores resgatados, que a gente vai estar usando hoje para demonstrar. Beleza, então, quando a gente analisa esses dados, a gente consegue ver que de todos os trabalhadores resgatados de condições análogas de escravo no Brasil, de 2003 a 2018, hoje a gente conta, analisando 35.943 pessoas resgatadas nessas condições, com 95% de trabalhadores homens e 5% de trabalhadoras mulheres, que dá um total de 1.889 trabalhadoras mulheres resgatadas no Brasil. O que demonstra uma falta de proporcionalidade enorme quando a gente analisa através do gênero. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que hoje, no Brasil, a maioria das vítimas de trabalho escravo são homens, que praticamente todas as vítimas de trabalho escravo hoje são homens? Não. Isso demonstra uma falta de consideração nas questões de gênero quando acontecem esses resgates de vítimas de trabalho escravo. Analisando esses dados, a gente também consegue ver que das trabalhadoras mulheres que foram resgatadas, 62% eram analfabetas ou não concluíram o 5º ano do ensino fundamental, e que 53% delas eram negras, o que demonstra também recortes sociais nesses dados, além dos recortes de gênero. Quando a gente analisa as funções desempenhadas por essas trabalhadoras resgatadas, a gente pode ver que a grande maioria são trabalhadoras rurais, o que dá um total de 71,4%. Mas esse número, ele traz uma função muito abrangente, porque essas trabalhadoras resgatadas de trabalhos rurais, elas podem desempenhar tanto uma função braçal, como corte de cana ou produção de carvão, mas também tarefas domésticas, como cozinhar ou limpar, nesse contexto rural. Depois disso, a gente tem 8,1% de cozinheiras e 7,8% de costureiras como funções desempenhadas pelas resgatadas. Mas por que isso acontece? Por que a função que a gente vê tanto na mídia, e sabemos que a exploração do trabalho feminino como trabalho doméstico ou como trabalho sexual, não constam nesses dados ou constam em números muito pequenos? Isso acontece porque o trabalho doméstico e o do sexo muitas vezes não são vistos como atividades laborais. Essa percepção faz com que as vítimas não sejam consideradas trabalhadoras e assim elas são privadas do recebimento de direito trabalhista.
Já houveram casos em que as autoridades responsáveis identificaram as trabalhadoras domésticas como familiares dos trabalhadores, que estariam no local da exploração só acompanhando os maridos, os filhos ou os pais na empreita. E o mesmo acontece com trabalhadoras do sexo vítimas de exploração, que muitas vezes não são tratadas como trabalhadoras. Esse contexto causa uma enorme subnotificação nos dados oficiais sobre as mulheres escravizadas, o que invisibiliza essas mulheres e impede a elaboração de políticas públicas que considerem a questão de gênero. Por exemplo, no Brasil, e não só no Brasil, mas como no mundo, o trabalho doméstico, no Brasil e no mundo, o trabalho doméstico ele é uma atividade historicamente não reconhecida como um trabalho, o que desvaloriza a profissão e coloca ela na informalidade, o que leva essas mulheres à exploração e à prática do trabalho análogo ao de escravo. Quanto às profissionais do sexo, não existe, nesses dados de 2003 a 2018, não existe nenhuma profissional do sexo, que é a função desempenhada, né, não existe nenhuma dela nesses dados entre 2003 a 2018, que foi o período dos dados da Repórter Brasil. Apesar de haver casos nessa época em que a exploração sexual das mulheres foi considerada como trabalho escravo pela sociedade e pelas autoridades, essas profissionais elas foram registradas em outras categorias, como dançarinas ou como garçonetes, mesmo sendo possível a categorização dessas mulheres como profissionais do sexo, já que essa função consta na classificação brasileira de ocupações, e ela pode ser utilizada nesse cadastro para gerar o seguro-desemprego. Em alguns casos, as próprias vítimas elas não desejaram ser identificadas como profissionais do sexo, mas em outros, as autoridades utilizam outras ocupações para criar um vínculo trabalhista mais forte que possa ser estabelecido e as indenizações e direitos venham a ser pagos, pois ainda é frequente o entendimento de que a prostituição não é uma atividade laboral com acesso a direitos trabalhistas. Isso apenas mascara o problema da exploração sexual e invisibiliza essas mulheres. O primeiro registro de trabalho escravo para fins de exploração sexual no Brasil se deu apenas em 2019, na Operação Cinderela, onde 6 pessoas foram presas e 4 foram consideradas foragidas por suspeita de integrar uma quadrilha de exploração de jovens transexuais em Ribeirão Preto, em São Paulo. Nessa operação foram identificadas 38 vítimas. Então, diante desse contexto apresentado, a gente consegue perceber que ainda muito pouco se sabe sobre a mulher escravizada no Brasil. Entre 2003 e 2018, essas 1.889 mulheres resgatadas em situação de trabalho escravo, pouco diz sobre o real problema, porque com essa invisibilidade, com essa enorme subnotificação, é difícil a gente ter informação concreta sobre o perfil da mulher escravizada no Brasil hoje, como quem são elas, aonde elas se encontram e principalmente como a gente pode combater esse problema. No trabalho escravo na indústria da moda, primeiro a gente vai trazer um contexto mundial, que segundo a pesquisa The Global Slavery Index de 2018, da Fundação Walk Free, a moda é a segunda categoria de exportação que mais explora o trabalho forçado no mundo todo. O índice também mostrou que a indústria da moda movimenta cerca de 127,7 bilhões de dólares em importação para os países do G20, que é o grupo constituído por ministros de finanças e chefes dos bancos centrais das 19 maiores economias do mundo e da União Europeia. Então, é a segunda categoria que mais ganha dinheiro em cima da exploração de pessoas hoje no mundo. O caso mais emblemático sobre trabalho escravo na indústria da moda no mundo aconteceu depois do desabamento do edifício Rana Plaza, em Bangladesh, dia 24 de abril de 2013. No prédio funcionavam fábricas independentes, com cerca de 5.000 trabalhadores, em sua maioria mulheres que produziam para marcas como Zara, H&M, Primark e outras. Na tragédia, mais de 1.000 pessoas morreram e cerca de 2.500 ficaram feridas. Esse caso acabou gerando muito apelo midiático, o que fez com que em Bangladesh, logo depois desse desastre, vários sindicatos fossem criados. Mas hoje, os mesmos problemas de exploração do trabalho continuam acontecendo de forma recorrente no país. No mundo, alguns dos focos de trabalho escravo estão na China, em Bangladesh e em Camboja, mas também em países da América, inclusive no Brasil. O principal motivo para acontecer essa exploração do trabalho é o modelo de produção atual que a gente tem na indústria da moda. Porque hoje a gente tem uma indústria da moda que produz quantidades enormes de peças que são produzidas, consumidas e descartadas em um tempo muito pequeno. Tanto pela má qualidade das roupas, hoje em dia, quanto pela constante mudança de tendência na moda, das micro tendências que são geradas e que fazem com que as pessoas queiram comprar e ter
essa vida consumista a todo momento. E quando isso acontece, quando a gente tem uma quantidade enorme de roupas precisando ser produzida em muito pouco tempo, o que acontece é uma proliferação da mão de obra análoga à escravidão. E eu vou falar um pouco mais a fundo sobre isso daqui a alguns slides, mas primeiro a gente vai analisar o contexto no Brasil. O trabalho escravo na indústria da moda no Brasil acontece em cadeias de fornecimento, principalmente no estado de São Paulo. Na capital paulista, que é a cidade que responde pelo maior número de casos de trabalho escravo do estado, grande parte dos resgates ocorre em oficinas de costura clandestinas e irregulares. O trabalho realizado em boa parte das oficinas de costura de São Paulo está inserido em um contexto de exploração do trabalho, onde o grande varejo têxtil e as confecções, elas subcontratam ou uma parte significativa ou a maior parte da sua produção, para ser manufaturada em outras unidades externas, que são desconectadas da grife, desconectadas da marca. Muitos desses locais, eles são irregulares e não possuem capacidade financeira para operar de forma adequada, o que gera essa exploração das costureiras. Quando a gente analisa o histórico do trabalho escravo na indústria da moda no Brasil, a gente tem 3 datas consideradas importantes nesse contexto. A primeira é em 1995, que é onde houve o reconhecimento do trabalho escravo no Brasil, em que o governo federal brasileiro assumiu a existência do trabalho escravo contemporâneo perante o país e perante a Organização Internacional do Trabalho. E assim, o Brasil ele se tornou uma das primeiras nações do mundo a reconhecer oficialmente a ocorrência do problema no seu território. Em 2003, houve o lançamento do primeiro Plano Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, que apresentou medidas a serem cumpridas pelos diversos órgãos do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, Ministério Público, entidades da sociedade civil brasileira e classe empresarial. E em 2010, houve o primeiro resgate oficial de trabalhadoras no âmbito da moda, numa oficina de costura. Esse resgate inicial foi realizado no município de São Paulo, onde aconteceu o resgate de 2 trabalhadoras de nacionalidade boliviana. Pela primeira vez no Brasil, trabalhadores migrantes foram resgatados nos termos exatos do disposto na Lei 7.998, de 11 de janeiro de 1990, que regula sobre o seguro-desemprego. Então, foi a primeira vez que as trabalhadoras da em uma oficina de costura foram resgatadas com emissão da guia de seguro-desemprego do trabalhador resgatado, com encaminhamento para regularização migratória e com acompanhamento completo por parte da inspeção do trabalho. Esse primeiro resgate dessas 2 trabalhadoras bolivianas mostrou uma realidade na indústria da moda de violência de gênero presente nessa exploração do trabalho feminino. Porque esse primeiro resgate, ele envolveu uma situação de assédio sexual dessas 2 mulheres resgatadas, que acontecia dentro da oficina de costura. No contexto de exploração do trabalho nas oficinas, também são comum a falta de acesso à saúde reprodutiva para costureiras grávidas, o que faz com que elas sejam obrigadas a continuar trabalhando grávidas sem receber auxílio maternidade e tendo que voltar ao trabalho logo depois de parir. As remunerações também são extremamente baixas, já que essas mulheres elas são pagas de acordo com a produtividade, e as trabalhadoras recebem poucos centavos por dia trabalhado. Há vários casos onde a mulher trabalha nessas oficinas junto com o seu namorado ou com o seu marido, o que faz com que o seu salário ele seja entregue totalmente ao homem e não à mulher, o que faz com que ela não tenha acesso ao seu próprio salário, que já é extremamente baixo. Ainda sobre as remunerações, é comum em casos de trabalho escravo descontos e endividamentos que nunca acabam, fazendo com que a trabalhadora não consiga romper o vínculo com o dono das oficinas, porque ela sempre vai ficar devendo, então ela sempre vai ter esse vínculo com o dono da oficina de uma dívida a ser paga. E muitos são os casos em que nas oficinas, que são sempre lotadas de pessoas e que elas são pouco seguras, elas não oferecem segurança para essas costureiras, há a presença do filho dessas costureiras, já que elas não têm onde deixar as crianças enquanto trabalham. Assim, essas crianças elas ficam presas junto com a mãe, nessa situação de exploração e de insalubridade. Os dados sobre as vítimas também são da Repórter Brasil e foram retirados de uma pesquisa intitulada Trabalho Escravo e Gênero. Alguém abriu o microfone? Bom, os dados sobre as vítimas são da Repórter Brasil e foram retirados de uma pesquisa intitulada Trabalho Escravo e Gênero. Quem são as trabalhadoras escravizadas no Brasil? Esses dados também são analisados entre 2013 e 2018 e mostram que no município de São Paulo, dos trabalhadores resgatados, 30,4% são mulheres, o que já é um índice bem maior analisado na questão do município de São Paulo do que se você analisar numa questão nacional. Sendo que dessas 30,4% de mulheres, 93,1% são imigrantes.
Então, das 1.889 mulheres resgatadas entre 2003 e 2018 no Brasil, 178 trabalhavam nessa indústria têxtil. Agora, analisando a cadeia produtiva na indústria têxtil no Brasil, o que a gente sabe sobre ela? Como ela funciona? Como acontecem os casos de exploração do trabalho dessas mulheres? Em que parte da cadeia produtiva está inserido esse contexto de exploração do trabalho escravo, né? Bom, essa cadeia ela começa no topo, com as grandes marcas que conhecemos e compramos, como lojas de varejo ou lojas de departamento. Essas grandes marcas, para baratear o custo das roupas, elas não contratam costureiras, ou elas contratam um número muito pequeno de pessoas. Então, elas terceirizam esse serviço de costura e de confecção das peças com outra oficina. Essa oficina terceirizada, que a gente já não conhece, que já não está vinculada com essas grandes marcas, já não leva o nome dessas grandes marcas, recebe essa encomenda e também para cortar gastos, ela contrata uma mão de obra informal, onde aqui a gente já pode ter a exploração do trabalho, ou ela ainda repassa parte dessa encomenda a uma terceira oficina de confecção, que a gente chama de quarteirização ou até quinteirização do trabalho. Esses trabalhadores dessas oficinas menores, na maioria das vezes que são clandestinas e irregulares, são explorados trabalhando por produtividade, ou seja, eles vão recebendo centavos por dia, já que eles recebem quase nada por cada peça produzida, e dependendo da peça, demoram muitas horas para conseguir confeccionar. Isso faz com que o salário do trabalhador no fim do mês seja extremamente baixo, e muito abaixo do estabelecido por lei, levando esse trabalhador ao contexto do trabalho análogo ao escravo. Assim, quando a gente chega às grandes lojas de varejo de departamento para comprar as peças, elas estão com as etiquetas das lojas das grandes marcas que a gente conhece, como se elas tivessem sido produzidas por essas grandes marcas ou pela oficina terceirizada que a contratou, mascarando a cadeia de exploração que realmente acontece. E com essa cadeia, é comum que as empresas envolvidas com esses casos de trabalho escravo argumentem que elas não são responsáveis pelos trabalhadores, já que elas não são empregadoras diretas desses trabalhadores. Antes de 2017, não havia uma regulamentação muito específica sobre a terceirização no Brasil. Não havia uma lei específica sobre, em forma de lei, assim mesmo, da terceirização. O que fazia valer, na época, a lei sobre o trabalho temporário, que é a lei número 6.019, de 3 de janeiro de 1974. Essa lei e a súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, elas deixavam claro a ilegalidade dessa terceirização, que é a terceirização da atividade fim ou da atividade principal. Ou seja, as empresas que trabalham com venda de roupas, por exemplo, elas não podiam, até 2017, terceirizar o serviço de confecção de peças. Então, quando elas faziam isso, quando elas usavam essa cadeia produtiva terceirizando a confecção das peças, elas podiam ser responsabilizadas diretamente por essa exploração do trabalho, que acontecia nessas oficinas terceirizadas, já que elas não estavam agindo de acordo com a lei. Se vocês olharem aí no slide, a gente consegue perceber, na súmula número 331 do TST, contrato de prestação de serviços e legalidades. A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando o vínculo diretamente com o tomador de serviços, salvo no caso de trabalho temporário, já que essa lei versa mesmo sobre o trabalho temporário. A lei número 13.429 de 2017, que também é conhecida como Lei da Terceirização, é uma lei brasileira que foi sancionada no dia 31 de março de 2017 pelo presidente Michel Temer, que alterou dispositivos da Lei 6.019, de 3 de janeiro de 1974, que é a lei que dispunha sobre o trabalho temporário. Entre essas mudanças na lei do trabalho temporário, ficou a consideração da prestação... Só um minutinho, gente. Depois eu vou dar uma olhada, que tem uma galera que não está conseguindo entrar, infelizmente, na chamada. Mas, enfim, vamos terminar aqui, que eu estou gravando, então, qualquer coisa, as pessoas que não conseguiram entrar, eu vou disponibilizar tanto o vídeo, quanto os slides depois, tanto por e-mail, se vocês preferirem, ou pelo grupo, nosso grupo do WhatsApp. Enfim, entre as mudanças da lei 13.429, que ela sancionou, que mudou a lei 6.019, está a consideração de prestação de serviços a terceiro para execução de qualquer atividade, e não só as atividades que normalmente poderiam ser terceirizadas, como atividades de limpeza ou atividades de segurança. Agora, a partir de 2017, até a atividade principal ou atividade fim pode ser terceirizada.
Então, se a gente olhar aqui no slide, no artigo 4, a gente vai ver que a mudança da lei foi: considera-se prestação de serviços a terceiros a transferência feita pela contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal, a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços que possua capacidade econômica compatível com a sua execução. E se a gente analisar o parágrafo 2, a gente vai ver que a partir dessa lei não se configura mais vínculo empregatício entre os trabalhadores ou sócios das empresas prestadoras de serviços, qualquer que seja o seu ramo, e a empresa contratante. Ou seja, com essa terceirização sendo permitida, as grandes marcas elas podem não ser mais responsabilizadas pela exploração exercida nas oficinas irregulares que elas contrataram terceirizadas. Então, como que a cadeia de produção atual influencia nesse problema? Como a gente falou no começo da apresentação, o modelo de produção atual hoje trabalha com uma grande quantidade de peça que é produzida, consumida e descartada em pouquíssimo tempo. E esse modelo se chama fast fashion. Ele surgiu nos anos 1970 com a ideia de democratizar as roupas, produzindo peças mais baratas em um tempo mais rápido. E foi adotado rapidamente pelas lojas de varejo, porque elas buscam o maior lucro possível, confeccionando. Então, para elas terem o maior lucro possível, elas precisam confeccionar peças o mais barato possível. E para que isso aconteça, é necessário muita mão de obra para produzir, que aceite receber um valor muito abaixo do necessário. Então, essa mão de obra ela acaba não recebendo justo pelo seu trabalho. Durante a pandemia, o setor da moda foi impulsionado pela onda de compras online, o que fez com que o fast fashion se popularizasse ainda mais nas redes sociais, o que fez que ele ganhasse ainda mais força. E com isso, o Brasil foi o país da América Latina que registrou o maior aumento de compras online durante a pandemia de Covid-19 na parte da moda, que foi de 30%. Segundo a pesquisa Barômetro Covid-19 sobre mudanças de hábitos, que foi realizada pela consultoria Kantar, com mais de 11 mil pessoas de 21 países da América Latina. Então, a gente pode ver que foi um modo de produção atual que já era muito popular e que na pandemia se popularizou ainda mais. E hoje a gente pode ver como exemplo a loja de fast fashion mais famosa atualmente no mundo, que é a Shein. Ela produz peças para praticamente todo mundo por preços muito abaixo do mercado. Essa loja viralizou principalmente durante a pandemia. Ela alcançou 22 milhões de seguidores no Instagram, e nessa mesma rede social, a hashtag Shein, ela conseguiu um número de 4,5 milhões de publicações sobre a marca, só nesse aplicativo. No YouTube, o que ficou viral foram meninas mostrando suas compras, vídeos de meninas, né, mostrando suas compras na loja, quanto elas gastaram, quantas roupas elas conseguiram comprar no site, mostrando o estilo consumista da moda. O aplicativo onde a loja mais viralizou foi o TikTok, que conta com mais de 19 bilhões de vídeos relacionados à marca, sendo os vídeos principais as meninas comprando quantidades enormes de roupas e provando em vídeo, também mostrando o estilo consumista. Mas a Shein é só uma das inúmeras lojas de fast fashion que oculta dados sobre os seus trabalhadores. Ela não é transparente sobre as suas condições de trabalho, nem como ela consegue fazer peças que normalmente custariam caro terem preços baixíssimos. Ela não mostra quem faz suas roupas, nem como e nem em quais condições essas pessoas trabalham. Muitas vezes, então, os compradores não ficam sabendo dessa realidade, já que com a terceirização das marcas, as empresas não dão detalhes de como suas peças foram feitas ou a condição de trabalho de seus empregados, o que esconde essa realidade dos clientes. Então, dessa forma, a gente acaba consumindo de empresas sem saber o que acontece por trás, não sabendo assim se a roupa que a gente usou é produto de exploração do trabalho. Como a gente pode ver, não só a Shein, como marcas como a Zara, como a Renner, a Animale, Pernambucanas, foram marcas que já entraram na lista suja do trabalho escravo, que já foram condenadas a pagar pelo trabalho escravo dessas oficinas, né, terceirizadas. Hoje, no Brasil, o que a gente tem para conseguir analisar de algumas marcas o quanto elas são transparentes é o Índice de Transparência da Moda Brasil, que foi lançado pela Fashion Revolution e que tenta mudar essa realidade e demonstra anualmente quais foram as empresas que alcançaram os maiores níveis de transparência. Ou seja, disponibilizaram mais dados publicamente, mostrando como não só dados sobre os trabalhadores, mas o quão ecológico é a sua produção. O estudo ele mostra que mais da metade das marcas e varejistas analisadas, elas são pouco ou nada transparentes em relação às questões sociais e ambientais sobre a sua marca. Em 2021, o índice de transparência da Moda Brasil, ele avaliou 50 grandes marcas e varejistas do mercado nacional.
e a média das etiquetas foi de 18%, o que é muito baixo. Apenas 22% das marcas publicam dados sobre as violações relacionadas ao trabalho escravo contemporâneo, e apenas 10% publicam ações relacionadas a trabalhadores migrantes estrangeiros na cadeia de fornecimento. Estima-se que as mulheres representam cerca de 72% da força de trabalho do setor de confecção de moda no Brasil. Então, essa falta de transparência das grandes marcas, ela invisibiliza essas mulheres, que são a força do trabalho do setor de confecção. Ela invisibiliza e ela não mostra quantas mulheres são exploradas nesse meio. E aí, esse índice ele foi criado pelo Fashion Revolution, que é um movimento de transformação positiva da moda. Os principais objetivos desse movimento é conscientizar sobre os impactos socioambientais do setor, celebrar as pessoas por trás das roupas, as pessoas que realmente confeccionam as roupas, incentivar a transparência dessas grandes marcas e fomentar a sustentabilidade da moda. O movimento ele foi criado após um Conselho Global de Profissionais da Moda se sensibilizar com aquele desabamento que eu mostrei do edifício Rana Plaza, em Bangladesh, que causou a morte de mais de 1.000 pessoas na indústria da confecção. A tragédia aconteceu em 24 de abril de 2023 e as vítimas trabalhavam para marcas globais em condições análogas à escravidão. Por causa esse dia 24 de abril de 2013, ficou importante para esse movimento. Então, na semana do dia 24 de abril, eles criaram a campanha Quem Fez Minhas Roupas, que é uma conscientização sobre o verdadeiro custo da moda e o seu impacto no mundo, em todas as fases do processo de produção e de consumo. Antes de entrar para debate, eu vou passar então a palavra para a Laís, que ela vai fazer uma análise sobre os textos escolhidos na bibliografia do encontro, que a gente enviou para vocês por e-mail e por WhatsApp. Pode passar, Nath, por favor. Então, gente, eu peguei todas as bibliografia e eu fui anotando umas questões que eu achei relevante falar e vai servir como um começo de conversa para vocês também darem as suas ideias, para vocês fazerem os seus questionamentos e tal. Nath, tem como você só apertar na tela aí, porque apareceu o negócio. Aí. Costureiras da Brás que recebem 16 centavos por peça. E aí a questão da disparidade, né, entre o que os trabalhadores recebem e o valor que as peças são vendidas. Porque a gente viu a Shein, beleza, são peças baratas, mas tem marcas caríssimas que também utilizam o trabalho escravo. Então, assim, a justificativa de que o trabalho escravo vai baratear as peças, ela é verdadeira, mas e essas marcas de moda cara mesmo que utilizam o trabalho escravo? Isso não tem como se basear somente pelo valor da peça, é verdade. E aí, uma outra questão que eu achei muito relevante é sobre esse movimento, quem faz as minhas roupas, que o Fashion Revolution... Não, pode continuar lá, no outro. Isso. Que o Fashion Revolution levanta e que a gente tem que questionar mesmo. Essa roupa que eu estou comprando, quem que produziu? Sobre quais condições? Mas... quem pode fazer essa reflexão? Porque a grande maioria das pessoas, principalmente no nosso país, não tem condições de escolher a roupa de uma marca. Ah, não, essa marca aqui ela é mais cara, mas é porque ela cuida do processo produtivo, ela sabe quem que está produzindo, ela sabe as condições que estão produzindo. Tá, mas quem tem condições de comprar essa roupa? E muita gente, não, eu quero comprar uma roupa porque ela é linda, porque ela tá na moda, mas eu não posso pagar caro, então eu vou comprar na Shein, eu vou comprar na Renner, eu vou comprar na Marisa. E assim, a gente tem que também refletir, então, sobre isso, sobre... Realmente, a gente tem que pensar em quem pode refletir sobre isso e pode escolher, porque o movimento ele tinha que ser todo mundo cobrando mais barato, cobrando mais caro, não importa. A questão é a porcentagem de lucro que fica para a empresa, na peça mais barata ou na peça mais cara. Todos deveriam ter essa fiscalização.
Então, outra questão que foi levantada naquele vídeo do Vamos Valorizar as Costureiras fala exatamente sobre isso. A consciência também tem que começar de cima para baixo na escala social. Então, já que não dá para a gente, né, meu Deus do céu, vamos, assim, fazer um mundo perfeito. Tá, mas então, e a galera que tem condições de comprar a roupa e analisar como que é o processo produtivo? Ela está fazendo isso? Com certeza não está. E, além disso, as marcas também têm que ser cobradas e responsabilizadas, né? Porque a gente cobra o consumidor, mas tem todas essas questões por trás, e um consumidor só mudando não vai mudar. A questão é que a gente tem que cobrar também aqueles que estão com a estrutura na mão, né? Porque, começando por eles, se a gente começar a cobrar deles que eles façam o certo, todo o processo vai começar a mudar. Outra coisa também é sobre a educação e conscientização no processo produtivo da indústria da moda. Pouquíssimas pessoas, que é o que eu já falei, né? Pouquíssimas pessoas sabem, pesquisam, olham, não, a Zara já, nossa senhora, inúmeras vezes todo mundo está cansado de saber que tem trabalho escravo. Quem que deixa de comprar na Zara? É uma questão que incomoda, né? Quando a gente para pensar, realmente, às vezes a gente fecha os olhos e fala assim, só eu não vai mudar. O vídeo da blusa de 2 euros eu achei muito interessante, porque quando as pessoas conhecem, elas passam a se importar também. Então, eu acho que às vezes a gente tem que começar a criar consciência, porque tem muita gente que não conhece também. As pessoas que conhecem fecham os olhos e muitas não têm noção do que elas estão comprando. Então, isso é um outro movimento importante também. Pode passar. Outra coisa é que a indústria da moda movimenta muito dinheiro, mas muitas mulheres de classe média baixa trabalham nesse setor. E a gente vê também muitos casos de trabalho escravo urbano nas confecções. Isso que eu falei sobre o trabalho escravo urbano nas confecções é porque a gente ainda às vezes tem muito a cabeça de que as pessoas escravizadas estão lá no fundão, estão lá na zona rural, trabalhando na plantação, mas não é, gente. É muita gente na cidade que está sendo explorado nessas confecções de São Paulo. Imigrantes bolivianos, que a gente vê demais nessas confecções, aquele texto da Clara falou sobre isso. E isso conecta até com outro tema que não é da nossa edição do trabalho desse grupo de estudos, mas é da clínica, que é o tráfico de pessoas, que uma coisa se relaciona com a outra, né? Esses imigrantes bolivianos, muitos casos de tráfico de pessoas. Então, além do trabalho escravo, tem o tráfico de pessoas também nisso. Sobre o movimento Fashion Revolution, que a gente até disponibilizou um vídeo lá da fundadora, e uma coisa muito interessante que ela falou é que a gente tem que ir além de gostar de uma marca porque ela veste bem, mas acreditar numa marca porque ela faz bem, ou seja, porque ela produz bem, porque ela é consciente, porque o processo produtivo dela tem dignidade, tem transparência. Um ponto que, pode passar, um ponto que o pessoal do Fashion Revolution bate muito na tecla é sobre a transparência. E muitas marcas deixam a desejar nisso. Muitos relatórios que mostram que discriminação, assédio e violência são comuns ao longo da cadeia de fornecimento têxtil e de confecção. Então, além do tráfico, do tráfico de pessoas, do trabalho escravo, ainda tem discriminação, assédio e violência. E a questão de gênero, então, está aí afundada nesse assunto. Mas tem uma enorme falta de transparência sobre os dados relacionados a gênero. E o que isso significa? Isso significa que falta uma ação efetiva das marcas. Elas não
simplesmente não publicam, elas não falam o que acontece. Segundo o Índice de Transparência da Moda Brasil de 2021, só 12% das marcas publicam anualmente sobre a diferença salarial entre homens e mulheres dentro da empresa. 12% falam, olha, na nossa empresa a diferença salarial entre homens e mulheres é essa. E 0% publica sobre essa diferença nos fornecedores. E a questão da terceirização a gente sabe que é muito grande. Então, assim, olha a quantidade de coisa que a gente não sabe, que não é dita, e que se não é dita, por que que não é dita, né, gente? É porque tem problema aí. Pode passar. Aí, agora, sobre o texto da Clara Leme, que ela fala das bolivianas trabalhadoras na indústria da confecção de São Paulo. Algumas coisas que eu quero destacar aqui com vocês. Primeiro, tem uma pessoa com o microfone ligado. Primeiro, a questão da inferioridade que a mulher ocupa no universo da costura. As mulheres, a gente consegue perceber muito claramente naquele texto que elas são responsáveis pelas tarefas de reprodução, ou seja, cuidar do ambiente, limpar, cuidar dos filhos, cozinhar, enfim, e isso não é remunerado. E a Clara mostra muito naquele texto que, quando as mulheres chegam lá, as piores tarefas, os serviços mais fáceis e os mais mal pagos são colocados para elas. Às vezes, nem é... E aí, essa é outra questão que nem elas percebem nisso, né? Elas falam assim, não, entre homem e mulher é igual, não sei o quê. Por quê? Porque essa questão de que as mulheres têm que ficar com atividades mais fáceis e que demandam menos força por uma questão biológica, que a mulher não tem força, é uma construção social que se reproduz há muito tempo e que está totalmente naturalizada. Então, a gente acha assim, não, isso daí não é um problema, porque isso daí é biológico. Mas o que isso gera? Qual que é o ciclo que se desencadeia a partir disso? As mulheres vão fazer as tarefas que são mais fáceis, então elas vão ser menos remuneradas. Além disso, elas vão ter que trabalhar um trabalho que não é remunerado, e isso vai fazendo com que a hierarquia de gênero vai sendo colocada na esfera produtiva. E vai gerando um ciclo também, porque elas vão ter menos chance de aprender os trabalhos mais complexos, porque elas vão começar no mais fácil, os homens estão lá no mais difícil, eles vão ficar, elas não têm tempo para ir lá e ficar testando, porque quando acaba ali, elas têm que fazer a comida, elas têm que cuidar do filho. A Clara até conta, e a Nath já falou também, sobre a questão de filhos que têm que ficar dentro do ambiente da confecção, que cai do berço e machuca. Então, olha como que é muito mais complexo do que a gente vê assim de cara. Pode passar. Outra questão é do emprego das mulheres imigrantes na costura, que vão ter os piores níveis de remuneração. E isso, as mulheres imigrantes tendo os menores salários, são uma estratégia para diminuir os custos e maximizar os lucros do setor de confecção, porque a gente diminui o salário dela e quem que está pegando essa parte, né? A questão da mais-valia, o trabalho que não é pago, as horas de trabalho que não são pagas. A oficina, ela é um espaço produtivo e também um espaço de produção. Mistura o ambiente de trabalho e o familiar, mistura o espaço funcional e o reprodutivo. E quais que são as consequências disso? A precarização, a exploração, a desigualdade de gênero. Porque a gente consegue perceber naquele texto que quando tem essa mistura, as pessoas, as mulheres, elas são cada vez mais prejudicadas, né? Elas
elas ficam com a atividade que é remunerada e a atividade que não é remunerada. Ah, não, eu tenho que limpar a fábrica porque ela fica suja, eu não consigo ficar nesse ambiente sujo. Tá, mas por que o homem não pode fazer isso? Você está limpando para todo mundo. Pode passar. E aí, esse texto que até comentaram no grupo, né? Realmente ele é assim muito impactante, muito forte, que a Eliane Brum fala sobre aquele desabamento, né, do edifício lá em Bangladesh, no dia 24 de abril, que uma fotógrafa foi lá e tirou no meio dos escombros um homem e uma mulher abraçados. Ela não sabe se eles são amigos, se eles são casados, a gente não sabe sobre isso. Mas a Eliane vai fazendo, inclusive, quem não leu, gente, esse texto, assim, todos são muito bons os vídeos, mas esse texto é, assim, um tapa na cara mesmo, porque ela escreve muito bem o texto. E aí, a questão, eles ganhavam, em média, R$ 77 por mês, produzindo para empresas, marcas famosíssimas, que as peças são caras. E aí, uma questão que a Eliane fala muito é sobre a responsabilidade. E a nossa responsabilidade? Porque a gente sabe, a gente vê, aqui a gente tá vendo, tá todo mundo vendo, né? Mas aí, na hora que a gente desligar aqui, final de semana, a gente vai dar uma volta lá no shopping e vai entrar na Zara, e vai entrar na Marisa, vai entrar na Renner, vai entrar na Animal e vai comprar e vai seguir a vida. Então, assim, gente, isso também é para mim, sabe? É para todo mundo. Eu fico, às vezes, brava comigo mesma, pensando que como que a gente usa o conhecimento que a gente está estudando, está lendo, passa horas estudando e lendo e aprendendo e sabe, mas a gente pega essa responsabilidade para a gente mesmo? Não, a gente não pega como a gente deveria pegar. E aí eu coloquei para finalizar aqui eu sei que eu sinto que eu tô fazendo o papel assim de Nossa Senhora, ela sentou aqui e tá reclamando de tudo, né? Mas enfim, eu tô querendo propor algumas reflexões. Eu já vi que vocês já mandaram um monte de coisa aqui no bate-papo e depois a gente vai lendo e também vocês podem abrir, na hora que acabar aqui, vocês podem abrir o microfone e falar. Vou só ler esse trecho aqui e aí a gente vai fazer isso, tá? E aí, só para finalizar, aqueles que movem o mundo do alto sempre podem contar com o esquecimento que vem logo depois de uma grande comoção. É como se o espasmo fosse suficiente para nos apaziguar. Negamos com veemência, mas a verdade é que adoramos nos omitir e tocar nossa vida, por uma razão muito pragmática, porque podemos. Pertencemos à parcela minoritária da humanidade que pode viver sem morrer abraçada nos escombros. Pode passar? Então, só para avisar vocês, o próximo encontro, o tema vai ser justamente sobre a atuação do Fashion Revolution. As nossas convidadas são a Elisa e a Lívia. Isso, e elas vão explicar como que é esse movimento. A Lívia Monteiro, ela é representante da Fashion Revolution em BH e a Elisa Tupinelli é representante da Fashion Revolution em Goiás. E elas vão contar sobre a atuação do Fashion Revolution mesmo no Brasil, né? Principalmente sobre esse movimento Quem Fez Minhas Roupas, sobre toda a atuação mesmo do Fashion Revolution no Brasil. Isso. Então, é isso, gente. Agora, vocês podem falar aí. Eu vou dar uma passadinha aqui no chat. O que vocês preferem? Vocês querem que eu leia aqui no chat ou quem comentou aí no chat quer falar? Alguém quer falar aí? Vamos dar prioridade para quem quer falar. Aí, ó. Pode começar, então. Oi, pode falar? Pode sim.
Pode começar então, Clarissa. Assim. Primeiro, boa noite, gente. Meu nome é Clarissa, eu sou estudante do 10º período de Direito da UFJF de Governador Valadares. E para o meu trabalho de conclusão de curso, curiosamente, eu estou falando sobre fecho, trabalho análogo à escravidão. E para o meu trabalho, eu peguei vários processos que tem no MP de São Paulo sobre essa questão relacionada a fast fashion, trabalho análogo à escravidão e tal, apesar de não ter o recorte de gênero. E aí, quando eu fui pegando, assim, eu via o nome das empresas que estavam lá relacionadas e eu ficava assim, não sei de qual empresa é isso, nunca vi e tal. E enquanto eu fazia o meu TCC e tal, ainda estou fazendo, eu fui e comprei um vestido numa loja, aqui na minha cidade, em Ipatinga, Minas Gerais. E o processo lá de São Paulo, os processos que eu analiso. E aí, quando eu olhei a etiqueta do vestido, eu fiquei assim, esse nome não me é estranho. E quando eu fui voltar a mexer no meu TCC, eu percebi que eu comprei um vestido de uma das empresas que eu estou denunciando. Então, eu acho que uma questão que é muito própria do Brasil, que eu estou reparando assim, no meu trabalho, é que em outros países não tem muito essa questão do atacado. E aqui no Brasil isso é muito, muito forte. Então, a empresa, às vezes, vende só atacado, vai as empresas daqui, por exemplo, de Minas Gerais, as sacoleiras, né, que igual o pessoal fala e tal, elas vão para São Paulo, compram as roupas lá e trazem para cá, para Minas Gerais, e quando a gente vai ver, a gente comprou uma roupa, assim, foi uma coisa que eu nem percebi, entendeu? Então, quando eu estava comentando sobre de onde vêm as suas roupas e tal, existe um movimento também para dificultar esse reconhecimento. Eu posso querer saber de onde veio minhas roupas, mas às vezes eu comprei uma pessoa mais assim desinformada e tal, porque eu estudo isso, eu estou estudando isso constantemente. Mas às vezes você vai numa loja da sua cidade que vende várias marcas e você compra uma roupa, você compra porque é bonita, você não olha a marca, e quando você vai ver, você comprou uma roupa de um lugar que veio de um fornecedor que está sendo acusado por trabalho análogo à escravidão. Então, eu acho assim, eu sempre estou tentando olhar isso, agora, principalmente, por tudo que eu estou vendo, estudando e tal, e eu acompanho muito o Fashion Revolution, tipo assim, desde que eu comecei a trabalhar sobre isso no meu TCC. Só que, às vezes, não tem como, é difícil. Então, e eles dificultam isso, né? É um movimento pensado. Então, eu só queria falar sobre isso, né? Um pouquinho e tal, até porque eu tive essa experiência. E é isso. Obrigada. Não, muito necessário, assim, o que você falou sobre como as empresas mesmo dificultam, né, para a gente saber como que as roupas foram feitas. Não é como se a gente pegasse uma etiqueta e tivesse lá exatamente de onde veio, né? A Jorgelina disse que gostaria de falar, então se você quiser abrir o microfone agora, você pode fazer o seu comentário. Oi, gente, tudo bem? Eu lembro da vez que a advogada da Sara falou sobre a realidade do Bangladesh. E quando se começaram a fazer algumas perguntas, eu acho que até está no YouTube, uma das coisas que ela falou, mas a culpa não é nossa. A culpa é do governo de Bangladesh, porque são eles que permitem aquilo que aconteceu. Eu não fui além, ou a gente como empresa não foi além daquilo que a lei do país permite
e não permite. E quando a gente vê a realidade do que aconteceu aqui com os bolivianos, a gente se encontra com outra realidade de novo, que é a parte cultural, onde vemos que dentro da cultura boliviana, ou quase toda a cultura latina, você vai ter a força do homem, e a palavra da mulher não vai ter valia. E eu lembro de alguns dos lugares que eu visitei aqui em São Paulo, de algumas oficinas, se você perguntava para as meninas, e elas falavam assim, não, eu só ajudo meu marido, eu só ajudo meu namorado. Mas elas estavam costurando, elas estavam cozinhando, elas estavam limpando. Realmente, isso acontece muito, muito comum. E essa parte cultural e antropológica sempre vai ter uma base para se livrar. Essa globalização vai permitir de que eu vou fazer uma roupa lá. Um exemplo da Zara. A Zara aqui é muito cara. Se você compra a Zara na Espanha, você vai ter o preço de uma Renner aqui. Então, eles se aproveitam sempre dizendo isso, segundo a lei vigente em cada país. Ó, gente, eu vou só fazer uma filinha, então, para ficar mais organizado. A Tariana, Ô, para abrir o Nath, peraí, microfone. rapidinho. Ok. Deixa eu só... Gente, a lista de presença tá no chat, tá? Assinem aí todo mundo para vocês conseguirem o certificado, tá bom? Ó, eu vou pedir, então, para a Tariana abrir o microfone, depois a Cristina e depois a Sofia, tá bom? Só para ficar mais organizadinho. Ok, a Tayana falou que não vai conseguir falar, então eu vou passar para a próxima. Então, Cristina tinha falado que gostaria de falar, se você quiser abrir o microfone agora. Bom, gente, primeiro queria parabenizar pela explanação de vocês. Foi realmente um conteúdo muito bem explicado, organizado, esclarecedor. Eu acho que todos nós que estamos aqui nesse grupo já tem alguma noção, né, a respeito desse tema, né, ou no mínimo algum interesse. E eu acho que as informações que vocês estão trazendo são muito valiosas até para a gente transformar isso no movimento, abordar isso principalmente dentro dos nossos ciclos, porque, afinal de contas, a gente está falando de um consumo fast fashion ali, né, que ele é muito disponível e ele é muito comum culturalmente. E, na verdade, o meu comentário tem muito a ver com o que a Jorgelina falou, que me impressionou um pouco isso naquele trecho da monografia da Clara, que nós lemos como bibliografia, como que existe essa questão essa questão do machismo estrutural e dessas definições de papel de gênero, elas ainda estão muito, muito entranhadas entre nós e no mercado de trabalho. E que mesmo num mercado de trabalho extremamente exploratório, ainda assim existe espaço para essa diferença de gênero e para essa falta de percepção de que esse trabalho doméstico, né, ou esse trabalho relacionado à parte de reprodução, né, como ela chama, como mesmo isso ainda não é reconhecido como trabalho pelas próprias mulheres, mesmo que elas reconheçam a demanda física, a demanda mental, a demanda emocional que esse tipo de trabalho exige. Então, eu acho que esse recorte de gênero ele é extremamente importante, extremamente relevante, para que nós pensemos, para que a gente possa realmente refletir e ver o que a gente pode, como que a gente pode agir, principalmente como consumidores, mas também como ativistas de direitos humanos, para trazer essa discussão de uma maneira mais ampla. É isso.
Perfeita colocação. Antes de abrir o microfone para a Sofia, eu só queria destacar um comentário da Ana Paula, que ela perguntou por qual motivo não existe uma lista dessas empresas que se utilizam dessa exploração, tal como é feito com as empresas que testam seus produtos em animais. Até existe essa lista, que é a lista suja, né? Mas pelo fato da exploração do trabalho ser um crime, né, do trabalho análogo ao escravo ser um crime, as empresas que elas são colocadas nessa lista suja, elas lutam na justiça para ter os seus nomes retirados. Então, quando a lista suja foi criada no Brasil, quando as empresas eram colocadas, elas facilmente conseguiam tirar na justiça o nome delas, e hoje é muito mais burocrático para a gente conseguir ter acesso a essa lista de empresas que se utilizam da exploração do trabalho. Então, eu vou abrir o microfone para se a Sofia Andrade quiser abrir o microfone agora para fazer o comentário. Boa noite, gente. Tudo bem? Meu nome é Sofia, eu sou advogada. Queria parabenizar aí pela iniciativa do grupo. É realmente um assunto que me interessa muito. Assim, eu não tenho uma experiência acadêmica, mas esse é um assunto que me desperta. Não posso nem dizer curiosidade, assim, mas vontade de saber mais, principalmente nos últimos anos, né? Que a discussão sobre feminismo e sobre gênero popularizou muito, né? Na verdade, eu só queria fazer alguns comentários, assim, porque eu acho que quando a Laís foi fazer a exposição dela, várias questões, vários questionamentos que eu tinha feito, ela já criou aí para serem pontos de reflexão. Mas algumas coisas, assim, eu acredito que vão ser esclarecidas, ou então a gente pode partir de algumas reflexões durante os grupos, durante as aulas. Mas, espera que apareceu um aviso aqui para mim. Desculpa. A questão do Fashion Revolution, eu fico pensando que não é um movimento que eu já tenha estudado, assim, vejo matérias, vejo sempre os posts de vocês no Instagram, a Lívia falando, enfim. Mas quando a gente pensa sobre moda consciente, né, sobre pensar quem faz as minhas roupas e tudo mais, e a gente fica assim, que nem você falou, Laís, nessa cobrança pessoal para uma mudança de comportamento e de consumo. Óbvio que eu acho que ela tem que ter, mas eu queria saber como o Fashion Revolution coloca que essa nossa mudança pessoal, o tanto que ela é mais relevante do que a mudança das empresas, porque eu acredito, eu fico pensando no impacto mesmo, assim, qual que é a proposta do Fashion Revolution? E, obviamente, isso vai ser discutido para frente, atacar mais, não atacar, mas ir mais na mudança de consciência de consumo, ou de como essas empresas se apresentam, assim. E eu gostei muito do texto um texto da USP, sobre o modelo fast fashion, que ela coloca, assim, sobre sugestões, né, de mudar o que acarretaria de fato mudanças drásticas, é esse meu ponto. O que drasticamente mudaria essa cultura do fast fashion? E, além dela falar sobre o respeito do custo real da produção, né, das empresas encararem isso, da melhoria na qualidade do produto, uma coisa assim que eu vou ser muito sincera, eu nunca pensei muito sobre, no custo de marketing dessas empresas. Elas investem num marketing absurdo. Eu estava vendo outro dia uma reportagem, essa semana, sobre o valor que a Renner vai pagar para ter uma propaganda como patrocinadora do Big Brother. É um valor absurdo. É um valor absurdo. E o texto propõe isso, né? A revisão do formato do marketing promocional. Porque isso provavelmente reduz muitos custos. Ainda mais, hoje a gente tem a internet, né? Houve um crescimento absurdo na pandemia, obviamente a gente ficava de frente para a tela o dia inteiro, e a gente tem um mercado aí de influencers que recebem coisas absurdas para divulgar uma peça de roupa. E aí, nisso, o consumo também cresce profundamente. Então, assim, eu acredito que o enfoque do Fashion Revolution deve ser esse, né? Acredito que seja, de fato. Eu gostei muito do texto toda hora eu esqueço os nomes, gente, da Clara, sobre se dar essa estrutura, né, da oficina da costura. E uma coisa que eu acho muito relevante quando as costureiras, né, aquele vídeo das 3 costureiras falando sobre o que é a costura para elas, tem uma menina mais jovem que a costura é uma escolha. Ela viu o modelo da mãe e ela escolheu e ela pode se qualificar. E aí, voltando para o texto da Clara, ela fala sobre as mulheres que foram entrevistadas, que elas falam, olha,
Aqui, quem quer ganhar mais, escolhe trabalhar mais. Essa coisa que vocês falaram, né? Às vezes elas não têm consciência da estrutura em que elas estão inseridas, e eu fico pensando, mulher não tem a escolha, porque o trabalho reprodutivo é tido como um trabalho, e o trabalho doméstico são tidos como trabalhos naturais, né, delas, são inerentes à mulher, não podem ser delegadas a homens, e uma coisa que eu fiquei pensando é o seguinte, se a mulher, nessas oficinas de costura, quer trabalhar mais, se ela tem condições físicas de trabalhar mais, ela não vai abrir mão do trabalho reprodutivo, então ela vai ter que produzir mais ali na máquina e tudo mais. Vai deixar ela mais cansada, mais suscetível a uma doença ocupacional, a um acidente de trabalho, um cansaço que ainda diminui o trabalho dela como mulher para o homem. E aí eu fiquei pensando sobre o aumento de violência doméstica nesses casos também, né? Porque a mulher está cansada, e aí tem homem, tem essa questão da cobrança que o trabalho doméstico tem que ser perfeito, a comida tem que ser no horário, roupa, aquela coisa toda, né? Apesar de que nessas oficinas de costura, casa e trabalho se confundem. Então, fiquei pensando muito nessa questão da violência doméstica e do que a Laís falou sobre o pagamento, que os casais, pelos estudos, né, são mais rentáveis para as oficinas, porque você paga para o casal, né? E o dinheiro fica com os homens, né? Então, não é como é para as mulheres lá do Valorizem as Costureiras, um instrumento de emancipação, né? A oficina não é pura e simplesmente de sobrevivência, e mesmo assim sobrevivência em condições muito abaixo da dignidade, né? E então é realmente uma reprodução da estrutura, né? Eu li um texto do Sakamoto, agora eu vou encerrar mesmo, em que ele fala que é muito equivocada essa visão que as pessoas têm de que o trabalho escravo contemporâneo é um resquício da escravidão de produção arcaica. Por quê? O trabalho escravo contemporâneo, ele é necessário para o desenvolvimento do capitalismo hoje. É uma ferramenta de aumento de competitividade e maximização de lucros. Então, e eu fiquei muito surpresa com esse texto da Clara, porque na minha cabeça, a maioria do trabalho, e até pelos dados que vocês trouxeram, do trabalho na moda seria o trabalho da mulher, mas também tem essa questão também da subnotificação, enfim. Mas muito, muito interessantes os textos, e eu agradeço a oportunidade. Eu vou passar a palavra, então, para a Loren, que falou que também gostaria de falar. Loren Almeida. Boa noite, gente. Tudo bem? Primeiro, gostaria de agradecer aí pela apresentação. Acho que foi muito pertinente, muito legal. Esse tema é sempre bom de refletir, enfim. Mas queria trazer, assim, duas observações. E a primeira foi que foi falado, né, dessa questão de poder escolher ou não consumir em marcas mais sustentáveis, transparentes e tal, e essa questão do recorte econômico. E eu acho que esse recorte, ele também se expande para a questão física mesmo, né? Porque o mercado da moda, ele é extremamente gordofóbico. Então, por exemplo, uma pessoa gorda, ela vai ter muito mais dificuldade de encontrar roupa nas indústrias como geral, e talvez não seja uma opção para ela poder pensar no slow fashion, por exemplo, sempre, sabe? Então, acho que isso também é uma questão da gente pensar, né, em quem que a gente está exigindo, que tipo de pessoa que a gente pode colocar, assim, essa responsabilidade da escolha, porque nem sempre vai ser só econômico, mas pode ser físico também, né, enfim. E outra coisa é que é muito interessante, sim, refletir sobre essa questão da aceleração do nosso consumo, que de certa forma reflete na produção e tal, na própria aceleração da produção e, consequentemente, no trabalho escravo moderno, né? Mas que isso é uma questão sistêmica mesmo, né, do capitalismo. Então, toda essa maximização do lucro, dessa produção acelerada, ela não ocorre só na indústria da moda, mas como em todas as outras indústrias, né? Então, indústria alimentícia, energética, informacional, metalúrgica, enfim, por aí vai. Então, é uma aceleração da nossa vida, né, do nosso trabalho, dessa maximização de desempenho, como foi até pontuado mesmo pelo Byung-Chul Han, enfim. E aí, isso faz com que o trabalho seja cada vez mais explorado e as pessoas tenham que trabalhar cada vez mais.
enfim, e até mesmo da nossa comunicação. Então, é uma aceleração da vida como um todo. E eu acho interessante pensar nisso, porque quando se tem essa avaliação da indústria da moda e do trabalho escravo, eu acho que também tem que ter essa avaliação de que forma o nosso sistema reflete isso e por que nós não conseguimos efetividade, por exemplo, nas nossas leis. Por que uma lei X que já existe e deveria estar funcionando não é eficaz? Será que isso é uma questão da própria lei ou da forma como o sistema inteiro funciona? Será que isso é um problema... Pode falar? Enfim, será que isso é um problema dessa indústria específica, ou isso é um problema estrutural do capital, né? Então, não é só uma aceleração da exploração da mão de obra, do consumo, das fast fashions, da produção, enfim, de roupas e tal, mas é uma aceleração do capital, né? Então, enfim, eu acho muito importante, assim, lembrar sempre que isso não é um sistema único, exclusivo de uma indústria específica, mas sim de todo um sistema político, ideológico, econômico, que continua perpetuando essas formas de exploração e aceleração e tal. Então é isso, assim. Mas adorei a apresentação, espero que a gente possa continuar discutindo, né, nos próximos encontros. Foi muito bom, muito produtivo. E é isso, muito obrigada. Muito obrigada, Lore. Gente, a Larissa perguntou no chat onde ela pode saber mais sobre fast fashion. E aí eu achei pertinente a gente falar que no próximo encontro, repetir, né, que no próximo encontro, a gente vai ter as duas representantes do Fashion Revolution no Brasil, que justamente fala muito sobre isso. Então, se vocês tiverem alguma dúvida mais específica sobre o fast fashion ou sobre a atuação do Fashion Revolution, deixem anotado que no dia 20, quando tiver a apresentação, logo depois da apresentação delas, a gente vai abrir para debate também, e aí vocês vão poder tirar dúvidas sobre o Fashion Revolution com as representantes. O Sérgio falou que quer falar, né? Sérgio. Oi, gente, boa noite. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade aqui, esse grupo tão rico, né? Experiências e colocações tão valiosas de vocês. E assim, acho que fiquei depois da Lauren e ela colocou muitas coisas interessantes, assim, né? E que eu estava pensando um pouco. Então, assim, um ponto que eu queria colocar, né, foi falado sobre essa questão do consumo consciente, né? E eu fico pensando aqui, até que ponto nós realmente queremos arcar, né, na pele com isso, né? Até que ponto nós queremos realmente que nós tenhamos um consumo consciente, né? Porque é cômodo, né? Ter as roupas, fazer o uso do Shopee, fazer o uso desses sites, enfim. E aí, como a Lauren bem disse, né? Não se limita ao mundo fashion, né? São vários, né? Eu gosto muito da área trabalhista, né? Eu sou advogado e pesquiso um pouco sobre essa área. E assim, acho que a gente fala bastante, né, sobre essa questão do racismo estrutural, do machismo estrutural, mas talvez, como a Lauren também disse, né, trouxe essa ideia, talvez a gente possa dizer de um capitalismo estrutural, assim, né? Assim, e aí que acho que tem esse dilema, né? Até que ponto existe um sistema que também ele é alimentado pela forma de consumo, mas que por sua vez é alimentado por essa ideologia, né? Mas também alimentado pelo nosso bem-estar, que a gente justifica dessa forma, né? Então, isso é um ponto que a gente tem que pensar também, aprofundar. E essa questão que foi colocada também, né, de uma legislação mínima mundial, né? Porque realmente existe, por parte das empresas, por parte de um capitalismo com uma faceta neoliberal,
com essa busca desenfreada do lucro, em busca de espaços e de estados, de países, de lugares ali, com uma legislação mínima trabalhista, e outras, né? Então, também essa ideia de ter uma legislação com direitos mínimos garantidos trabalhistas, isso já é pensado, já é defendido também. E eu acho que também a gente pode aperfeiçoar, né? Crescer esse debate, essa pesquisa nesse sentido também. Mas é um pouco isso. E obrigado mais uma vez, eu estou muito motivado, expectativa lá em cima, e eu não sei se alguém reparou, ou era para reparar, né? Eu acredito que, não sei, 95% do nosso grupo aqui é composto por mulheres, né? Eu acho que também esse número poderia crescer também para os homens, né? Porque quando a gente trabalha uma perspectiva com recorte de gênero, né? A gente não está falando algo que se limita às mulheres, né? Poderia ter também, né, mais homens, enfim, mas é o que temos para hoje, né? Vamos caminhando, e é uma alegria participar com vocês aqui. O Igor levantou a mão para falar, e aí depois dele eu vou passar a palavra para a Laís para ela finalizar nosso encontro de hoje. Boa noite, pessoal. Desculpa, é só mesmo me apresentar. Meu nome é Igor, sou aqui de Manaus, sou juiz do trabalho, então, assim, estou tendo uma experiência bem legal de conhecê-los. É uma interface muito bom discutir com alguém do outro lado, quase do outro lado do país, e participei de mais disciplinas aí na UFMG como aluno especial, e vocês têm uma clínica muito bem estruturada, e eu queria aprender mais como funciona, o que vocês estudam, e já me deparei com um tema tão bacana que eu confesso que desconhecia quase na totalidade. Então, discutir toda essa questão da indústria da moda, toda de fast fashion, já deu bastante... já deu muita discussão aqui, muito debate já para tratar. Então, estou aqui como aluno, agradecer pela explanação, aprendi bastante, estou à disposição. Se precisarem, estamos por aqui. Obrigado, tá, gente? Muito obrigada. Eu acho que é isso, né? Obrigada, O grupo de gente. estudos ele ser um grupo de estudos hoje que tá sendo digital, né, por causa da pandemia, acabou abrindo a possibilidade da gente poder, né, conhecer pessoas de todos os países, de conseguir abrir a clínica, assim, para conhecimento. Foi uma das coisas, assim, boas que a gente conseguiu ter com um grupo de estudos, abrir ele para tanta gente, assim. Vou passar a palavra para a Laís agora. Gente, então, muito obrigada. Eu só quero falar só umas coisinhas aqui que eu fui vendo aqui no chat. Primeiro, a Mari, que é outra monitora, mandou aqui mais para cima o site do Fashion Revolution. Eu sugiro vocês que entrem, que olhem, é muito interessante, tem muita coisa legal lá. Eles contam um pouquinho, só lembrar, uma observação, entrem no do Brasil, porque está em português e tal, e aí vocês vão conseguir ver melhor. E aí fala lá muitas coisas, como que eles funcionam, tem muito material, é muito bem organizado e bem interessante. Então, assim, é bom até para o próximo encontro que vai ter. Aí a Mari mandou de novo o link. Outra coisa que eu vi alguém falando aí, eu não lembro o nome, gente, desculpa, mas eu vi aí alguém falando sobre as costureiras, a importância que a pessoa agora está começando a valorizar mais as costureiras, comprar com elas e tal, né, mandar fazer roupa. E aquele vídeo do Vamos Valorizar as Costureiras eu achei muito interessante, porque eu acho que às vezes a gente não lembra, assim, sabe, disso, a gente não para pensar que, nossa, e se eu começar a valorizar esse trabalho, começar a pedir mais para as pessoas, para as costureiras fazerem as minhas roupas, porque é um contato que você está tendo ali com aquela pessoa,
diretamente. Então, assim, é uma outra coisa que eu queria pontuar, assim, para vocês lembrarem. Outra coisa que eu quero falar com vocês é, fiquem à vontade para mandar no nosso grupo de WhatsApp textos, notícias que vocês verem sobre o tema, sobre o trabalho escravo, principalmente a questão de gênero, né? É um espaço lá para vocês também, para vocês conversarem, para vocês mandarem. Lógico que a gente pede para vocês manterem o tema, né, para não virar bagunça, mas podem ficar à vontade. Então, eu vi já que a Sofia mandou e fiquem à vontade. E eu vi vocês falando muito também nas salas aí sobre o trabalho escravo doméstico e o trabalho escravo sexual. Então, vou assim, dar uma chamada em vocês que são os temas dos próximos encontros. Então, olha como que eles se relacionam mesmo. Então, o próximo vai ser com as mulheres do Fashion Evolution, e aí os próximos vão ser trabalho escravo doméstico e trabalho escravo sexual com pessoas muito bacanas também. Primeiro a nossa relatoria e depois com os convidados. Então é isso, gente. A bibliografia para o... Só um comentário. Se por acaso alguém aqui não está no grupo do WhatsApp, do grupo de estudos, e quer entrar, só mandar uma mensagem na clínica, no Instagram da clínica, lá na DM, que aí eu coloco a pessoa, se por acaso não conseguiu ingressar, tá? Então é isso. Lá no nosso grupo do WhatsApp está a bibliografia, que é a mesma para o próximo encontro, e está também o documento com todas as orientações, como funcionam os resumos, lembrando que vocês têm que fazer um resumo de algum dos 6 encontros. Esse vocês podem resumir também, se vocês quiserem esperar o próximo para fazer, tipo, do tema fechado, mas se vocês quiserem fazer só desse, para ficar livre, podem fazer também, vocês que sabem. Só não se esqueçam que tem que fazer de um encontro. E é isso. Nesse documento que está lá na descrição do grupo do WhatsApp, tem várias informações explicando certinho como que funciona, certificado e tudo mais, mas se ficar alguma dúvida ou qualquer coisa que vocês queiram falar, se vocês quiserem reclamar de alguma coisa ou qualquer sugestão, podem mandar no e-mail ou no WhatsApp para a gente, tá bom? Então é isso. Muito obrigada, gente. Até semana que vem. Tchau, gente. Até semana que vem. Tchau. Boa noite. Boa noite.